Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia de meditação. Hoje nós estamos no dia de número 263, penúltimo dia do nosso estudo e leitura do livro de Apocalipse. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia. Hoje é o penúltimo dia dos nossos estudos do livro de Apocalipse. E aí depois, amanhã, nós encerramos Apocalipse. E aí no dia 31 de dezembro, dia de festa, de alegria, nós teremos um grande resumo e nós teremos aí uma surpresa no final do nosso estudo, na bênção final. Então, nós vamos continuar, nós vamos perseverar. Parabéns. Olha, quem está desde o começo do ano, aconteceu muita coisa, passou um ano. Quando a gente começa, nós não sabemos como que as coisas vão acontecer e como que elas vão terminar. Não dá para cantar vitória ainda, estamos aí aos 44 do segundo tempo, o juiz já olhou para o cronômetro e parece que ele já está olhando ali para o meio do campo, já está querendo pedir a bola, então está quase terminando, mas persevere e vamos juntos até o fim. Se você não conseguiu ainda terminar os Salmos e você já está bem adiantado, então se organize e organize o seu tempo mesmo e não deixe de ler os Salmos. Agora, quem não conseguiu ler, quem não conseguiu se organizar, pode fazer isso no próximo ano. E não se esqueça, nós vamos colocar apenas um link no nosso primeiro comentário e nos grupos de WhatsApp nós vamos colocar apenas uma divulgação, um link que será talvez tenha um outro vídeo, nós vamos soltar aí, nós vamos liberar muito em breve um vídeo da Bíblia com a nossa apresentação do estudo bíblico, mas terá um link que será do grupo de WhatsApp para aqueles que desejam ler a Bíblia no ano de 2026. Então, quem quiser ler novamente, entre no grupo de WhatsApp. 1º de janeiro, nós começamos com Gênesis 1, 2 e 3. Então, quem quiser, vai lá, entra no grupo de WhatsApp que vocês vão receber a playlist, vão receber o cronograma e vão receber os vídeos todos os dias só do estudo bíblico. Então, tem um grupo de WhatsApp. Nós já temos hoje 2, 3 grupos, graças a Deus já tem muita gente que está nos grupos. Então, esse grupo é apenas para quem vai ler a Bíblia. Padre, eu não desejo ler, eu já li esse ano, estou muito satisfeito. Então, a sua missão é conseguir outra pessoa para ler conosco, outra pessoa para continuar aquilo que você já realizou esse ano. Então, você sabe o bem que fez e você é convidado a escolher outra pessoa. E aí, como que você faz? Envia esse link e diz, entra no WhatsApp, no grupo de WhatsApp do Padre, e aí lá você vai receber todas as informações, vai receber o vídeo todos os dias. E nós vamos, aqueles que quiserem, também vão receber o vídeo, o link do áudio das leituras bíblicas. Nós temos a nossa amiga Luciana, que foi uma voluntária durante o ano, ela começou a fazer o estudo, a mãe dela queria fazer também, e aí a mãe dela, por não poder ler, ela falou assim, mãe, fica tranquila, a senhora não pode ler, eu vou ler para a senhora. E ela começou a ler, começou a gravar para a mãe. E aí ela começou a colocar aí na internet, um dia ela entrou em contato comigo, eu disse, olha Luciana, esse trabalho é muito bonito, não vai ficar só para sua mãe não. Tem muitas pessoas que também têm essa dificuldade, então tem muitas pessoas que devido ao trabalho não podem ler, vão de carro, de ônibus, têm os seus compromissos do dia a dia e vão ouvindo os capítulos. E aí depois ouve o vídeo do padre. Tem pessoas que não conseguem ler, não podem ler, tem problema de visão. Muitas pessoas idosas nos acompanham. Então, ouve a narração da Luciana, uma voz forte, uma voz bonita,
uma voz encorpada. Então, primeiro ouve a narração da Luciana dos capítulos e depois ouve o padre. Então, quem quiser também, entrem lá, se inscrevam no canal no canal do Audiobooks Católico e envie o link para quem deseja receber os áudios da Bíblia em um ano, no próximo ano. Então você tem o vídeo e vocês têm o áudio. Então essa é uma missão para o próximo ano. Quem já leu, se quiser ler de novo, excelente. Se você não for ler de novo, escolha outra pessoa para continuar esta corrente bíblica, esta corrente do bem. No dia de hoje nós temos 4 capítulos, nós vamos dividir esses 4 capítulos em 2 grupos, temos o 15 e o 16, que nós começamos agora, meditando sobre esses 2 capítulos que vão falar sobre as pragas. Se nós voltarmos ali no livro de Apocalipse, capítulo 8 e 9, já menciona várias pragas que iriam assolar a humanidade. E essas pragas, elas têm uma relação muito próxima, são uma continuação ou repetem aquilo que aconteceu no deserto, aquilo que aconteceu na saída do Egito. Então, nós podemos ver as pragas lá do Egito e nós olhamos aqui para o livro de Apocalipse antes da volta de Cristo, antes da vitória do bem contra o mal, haverão também algumas pragas. E essas pragas, elas são narradas no capítulo 15 e no capítulo 16. Então esse capítulo 15 ele começa dizendo que haverá um outro grande sinal miraculoso no céu. Os 7 anjos com 7 pragas, as últimas, pois com estas o furor de Deus será consumado. E aí vai mostrar aqui de forma muito clara, vai recordar Moisés, tem o cântico do Cordeiro, para relembrar que a besta, e aí diz o número da besta, para quê? Para lembrar aqui, claro, o número da besta é um número simbólico, mas possivelmente aqui está falando de Nero, aquele que perseguia os cristãos, aquele que era o terror do cristianismo aqui no início. E foi Nero que mandou matar Paulo, que mandou matar Pedro, que mandou matar e perseguiu muitos dos cristãos ali no começo da igreja. Capítulo 15 mostra estas pragas e depois apresenta aqui um cântico, o cântico de Moisés, a partir do versículo 3. Então tem as pragas e depois tem o canto de vitória. As pragas são consequência dos pecados da humanidade, e esta humanidade que ela seria provada e ela seria desafiada para ver se ela realmente estava no caminho de Deus. E o canto é um canto de vitória, é um canto das pessoas que permaneceram fiéis, daqueles que serviram a Deus e cantam então o canto do triunfo divino. Olha esse canto. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Teus caminhos são justos e verdadeiros, ó Rei das Nações. Quem não temeria, ó Senhor, e não glorificaria o teu nome? Sim, só tu és santo. Todas as nações virão prostrar-se diante de ti, pois tuas justas decisões se tornaram manifestas. E aí o texto continua dizendo. Depois, nós temos aqui as 7 pragas das 7 taças, e elas podem ser encontradas aqui a partir do versículo 15. O capítulo 16 é praticamente a mesma coisa, é uma sequência, e ele vai mostrar a importância de nós vigilarmos. Aqui vai falando das pragas, nós estamos num contexto da volta de Cristo, um contexto da grande luta do bem contra o mal. E diante disso, o que nós precisamos saber? O padre já disse algumas vezes e repete. Não é o dia, não é a hora. O que nós precisamos fazer é vigilar. O que nós precisamos fazer é estar na presença de Deus. E esta vigília, este estar na presença de Deus, ele é visto aqui, vamos ver a partir do versículo 15. O versículo 15 é o versículo central sobre este vigiar. Eis que eu venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e conserva suas vestes, para não andar nu e não deixar que vejam a sua vergonha. Então é vigiar. Vigiar e orar. É isso que o Evangelho nos diz. Capítulos 15 e 16, então, são descritas as últimas pragas. Úlceras, sangue nos rios, sol escaldante, trevas, o rio Eufrates secando,
terremotos e a destruição da grande Babilônia, que aqui representa o Império Romano. As taças representam a consumação da justiça divina. Cada juízo tem o seu caráter, tanto histórico, que mostra a destruição dos impérios pagãos, quanto escatológico, que aponta para a purificação final da humanidade, que será também um momento do juízo final e da vinda do Senhor. A partir do capítulo 17, nós já temos uma temática um pouco diferente. O capítulo 17 e 18 vai mostrar o julgamento de Roma. Sempre quando aparecer Babilônia, possivelmente está falando de Roma. Então, esse capítulo 17 e 18 mostra o julgamento de Roma e do Império. Malfrado os artifícios de Satanás, destruídos os artifícios de Satanás, especialmente os milagres que aparentemente ele poderia realizar. Então isso daqui está falando possivelmente ao mito da superioridade de Nero e do Império Romano sobre as forças da terra. Aqui nós vemos a certeza da vitória daqueles que permanecem fiéis a Deus, daqueles que permanecem crentes, que seriam uma vitória, que permaneceriam de forma intacta. Capítulo 18, nós vamos ver, e aí o padre vai explicar um pouco mais o 17, no capítulo 18 nós vamos ver a lamentação de Roma, seus profetas que foram pessoas que viviam na idolatria, nas riquezas, vão perceber que toda idolatria, toda riqueza não passava de bens efêmeros, de bens passageiros. Então, capítulo 17 e 18, nós temos a vitória de Deus contra os poderes deste mundo. A vitória de Deus contra aquilo que aqui na Terra era considerado como o maior de todos os impérios, que era o Império Romano. Tem uma frase de um imperador romano, o nome dele era Juliano, ano 360 mais ou menos, Constantino. No ano 313 ele escreveu um edito de Milão, ali ele deu liberdade aos cristãos. Então cada vez mais a igreja crescia, se propagava, mas depois veio esse Juliano apóstata, ele tentou fazer o Império Romano voltar a ser pagão, o Império Romano voltar a perseguir o Cristo. Por mais que ele fazia, por mais que ele perseguia, mais os cristãos se fortaleciam, mais os cristãos se tornavam maiores, se tornavam mais santos. E aí, certa vez, ele abaixou a cabeça e disse: Galileu, tu venceste. Então é isso que nós vamos ver nesses capítulos 17 e 18. A vitória do Galileu, a vitória do Cristo, a vitória dos cristãos, a vitória do Cordeiro contra os impérios, contra as forças deste mundo. De uma forma muito concreta, quando esse texto foi escrito contra o Império Romano. Veja aqui como fala do Império Romano, que é classificado como a Grande Babilônia, versículo 5. Sobre a fonte estava escrito um nome, um mistério. Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então quem é Babilônia? É a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Depois volta novamente ali no versículo 9. Aqui é necessária a inteligência de quem tem discernimento. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher ela está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 já caíram. Um existe e o outro ainda não veio, mas quando vier, deverá permanecer por pouco tempo. Então diz assim, tem 7 reis, 5 já vieram, nós estamos nele, que é o 6º, e virá um outro, e esse outro ele vai ficar por pouco tempo. Isso daqui possivelmente é a história do Império Romano, é como se Nero fosse esse 6º rei, 6º imperador. Ele iria morrer, e depois dele viria apenas mais um. Então, aqui nós temos um texto falando daquilo que seria o futuro, daquilo que seria a batalha da igreja, a batalha dos seguidores do Cordeiro contra os reinos desse mundo. Veja novamente aqui, a partir do versículo 13, veja essa batalha e como será a vitória do Cristo. Eu também acho muito interessante esse versículo 13, eu grifei na minha Bíblia. Capítulo 17. Tais reis têm um só desígnio, Nero e os seus sucessores, e aí os políticos também que fazem mal para a humanidade. Tais reis têm um só desígnio, entregar seu poder e autoridade à besta.
farão guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e com ele vencerão todos os chamados, os escolhidos e os fiéis. Então, os poderes deste mundo, eles vão perder. Os poderes deste mundo, eles vão ser vencidos. Quem vai vencer? Quem vai vencer é o Cordeiro. Quem vai vencer é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. E aqueles que estiverem com ele, aqueles que permanecerem fiéis, também vencerão. Fantástico, fantástico. Depois vai ser explicado, dos versículos 16 a 18, o símbolo da mulher e também o símbolo da besta, que nós temos a explicação de Roma, dos reinos desse mundo que também seriam destruídos. Por fim, capítulo 18, nós temos a manifestação, ou podemos dizer assim, a lamentação, a dor, a tristeza pela queda da Babilônia, pela queda do Império Romano. Essa lamentação, essa tristeza de quem? É daqueles que eram ruins, daqueles que estavam servindo este reino que é reino passageiro. Então, capítulo 17, aqueles que quiserem vão ver assim, capítulo 17 fala da destruição da Babilônia, destruição da prostituta. Babilônia, novamente Roma. Então, 17, a destruição. Capítulo 18, que nós vamos ver agora, o lamento por esta destruição. Nesse capítulo 18, nós vamos ver então os reis da terra, aqueles que serviam, que ganhavam dinheiro, aqueles que de certa forma eram subordinados ou tinham algum relacionamento com Roma. Então os reis da terra lamentam a destruição da Babilônia. Babilônia, então, representando sempre Roma, reconhecendo que ela era muito rica, que ela era muito poderosa. O capítulo enfatiza que o juízo de Deus é inevitável e que a verdadeira riqueza está na comunhão com Ele. Se nós formos colocar aqui uma aplicação pastoral, nós podemos ver que este lamento serve de advertência para os cristãos que buscam a segurança nas riquezas terrenas, lembrando-os da transitoriedade dos bens materiais. Se até o império caiu, se até os perseguidores mais fortes, mais cruéis da igreja caiu, os impérios deste mundo, os impérios terrenos, seguramente também vão cair. E a cada um de nós precisamos estar do lado da verdade. Então, capítulo 18, veja ali sobre a queda, versículo 2, então gritou com voz poderosa, caiu Babilônia, a grande. Depois no versículo 4, saí dela, ó meu povo, para que não sejas cúmplices dos seus pecados e atingidos pelas suas pragas, porque seus pecados se amontoaram até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Devolvei-lhe o mesmo que ela pagou, pagai-lhe o dobro conforme suas obras. E aí depois, versículo 9, começa a visão da queda. Olha o versículo 10. Ai, ai, ó grande cidade, ó Babilônia, cidade poderosa. Uma hora apenas bastou para o seu julgamento. E aí depois, versículos 11, 12 e 13, sugiro que vocês leiam, vai mostrar o luto daqueles que eram subordinados, daqueles que tinham comércio com a Babilônia, com Roma. Por quê? Porque perderam dinheiro. Então vai mostrar que muitas pessoas faziam negócio, que tinham comércio, e esses também perderam. E no versículo 15, vai ficar aqui de forma ainda mais clara, os mercadores, os que vendiam, os comerciantes, viram a queda de Roma. Então eles disseram que ela era rica, era poderosa, e agora ela se torna destruída, ela está em ruínas. Veja aqui o luto, o sofrimento, aqui esse sofrimento era por interesse daqueles que viram a queda de Roma. Todos os pilotos e navegadores, marinheiros e quantos trabalhavam no mar se mantiveram à distância e, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam. Quem era semelhante à grande cidade? E, atirando pó sobre a cabeça, choravam e se enlutando, gritavam. E aí vai dizer que eles gritavam de tristeza, que eles gritavam de sofrimento, na verdade, porque estavam perdendo seus negócios. Finalzinho do capítulo 18,
a partir do versículo 23 e 24, vai mostrar que em Roma havia muito sangue dos profetas e muito sangue também dos santos. Irmãos e irmãs, nós temos aqui a destruição, nós temos aqui aquilo que será a vitória de Cristo sobre os impérios e as forças deste mundo. Tenha certeza, não existe nenhum mal, não existe nenhum poder humano que será para sempre. A vitória do Cordeiro, a vitória é daqueles que o seguem. Então permaneça firme. Quem está na barca de Pedro não afunda. Quem está na barca de Pedro pode ter certeza que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra esta barca, porque Cristo está nela. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Amanhã, graças a Deus, nós vamos dizer, amanhã é o último dia da leitura e da meditação da Bíblia. Depois temos só o resumo. Então amanhã, capítulos finais 19, 20, 21 e 22. Parabéns, parabéns. Receba um abraço, receba o carinho, receba os cumprimentos do Padre. Você é um vitorioso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.